Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje para dar continuidade à nossa leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas, nosso 7º encontro, Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 29. Vamos começar com essa função da lei. Primeiro, vamos ler o texto da Carta aos Gálatas que nós vamos refletir. O papel da lei. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi acrescentada para mostrar as transgressões, até a chegada do descendente, em vista do qual foi feita a promessa. A lei foi promulgada pelos anjos, e um homem serviu de intermediário. Ora, esse intermediário não representa uma pessoa só, e Deus é um só. Então a lei estará contra as promessas de Deus? Claro que não. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria pela lei. A Escritura, porém, colocou tudo sob o domínio do pecado, a fim de que a promessa fosse concedida aos que acreditam mediante a fé em Jesus Cristo. Antes que chegasse a fé, a lei tomava conta de nós, à espera da fé que devia ser revelada. A lei, portanto, é para nós como um pedagogo que nos conduziu a Cristo, para que nos tornássemos justos mediante a fé. A chegada da fé. Chegada a fé, já não estamos sob os cuidados de um pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. E se vocês pertencem a Cristo, então vocês são de fato a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos então iniciar esta reflexão com o versículo 19. Então, para que a lei? Ela veio depois por causa das transgressões, até que viesse aquela descendência a quem tinha sido feita a promessa. E a lei foi promulgada por anjos, por mão de um mediador. Paulo explica o porquê da lei. Qual a razão da lei? Qual foi a sua função na história da salvação? Paulo nos mostra que a nossa herança não veio da lei. Esta lei de Abraão a Moisés, segundo Paulo, foi acrescentada à promessa da fé, somente 400 anos depois. A lei, então, tinha uma função provisória. A lei não era definitiva. Essa lei se faz referência à Torá a partir de Moisés. Esta lei não existia antes da criação do mundo, como pensavam os judeus, e não faz parte da salvação. A lei é um acréscimo e foi colocada mais tarde por causa das transgressões e dos delitos. A lei era para provocar os pecados. As transgressões foram provocadas pela lei, pois onde não existe lei, não existe transgressão. Nos lembra São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 15.
Por isso, Paulo diz que a lei tinha um prazo marcado, até que viesse a descendência. Essa descendência é Cristo. Então a lei tem seu valor de Moisés até antes de Cristo. A partir de Cristo ela perde o seu valor. A herança será daqueles que são de Cristo, pois esses é que são sementes de Abraão, pela promessa e fé. Esta lei foi promulgada não por Deus, mas por anjos, por meio de um mediador. Como Paulo recebeu o seu evangelho diretamente de Deus, assim Abraão recebeu a promessa diretamente por Deus. Mas a lei foi promulgada por anjos, através do mediador Moisés. Versículo 20. Mas não existe mediador quando se trata de um só. E Deus é um só. O mediador é um intermediário, que se coloca no meio de dois lados. Mas quando existe um só, não há mediador. E Deus é um só. Paulo afirma a realidade de Deus. Ele é único, é o monoteísmo. Então a lei que veio por intermédios não veio diretamente de Deus. Versículo 21. Então, será que a lei é contra as promessas de Deus? De forma alguma. De fato, se fosse dada uma lei capaz de dar a vida, então sim, a justiça viria através da lei. Para Paulo, a lei não pode ser comparada às promessas, pois essas promessas são promessas de Deus. A lei não é capaz de dar a vida, e assim a lei não traz justiça. A lei se revela praticamente como lei do pecado e da morte. Nos lembra São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 2. E, por isso, incapaz de justiça. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou todas as coisas sob o jugo do pecado, a fim de que a promessa, através da fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que acreditam. O tempo da lei é caracterizado por colocar tudo sobre o império do pecado, e pelo fato de todo ser humano estar sob o poder do pecado, e por isso não podia alcançar a liberdade. A Sagrada Escritura revela a vontade de Deus e a executa, pois a vontade de Deus visa a promessa àqueles que creem. Deus concede herança por meio da fé em Cristo Jesus. E assim, a fé em Cristo não é só o modo pelo qual se obtém os bens das promessas, mas é também a fonte que brota toda herança de Deus. Isso depende da fé de cada um e sua abertura à salvação em Jesus Cristo. Versículo 23. Antes que chegasse a fé, a lei nos guardava como prisioneiros, até que a fé fosse revelada. Toda a história da salvação apontava para a vinda da fé, e veio ao mundo com Cristo e a adesão a Ele pela fé. Cristo inaugurou a nova época, a época da fé, da graça. Tanto judeus quanto gentios estavam encarcerados pela lei, e tínhamos a experiência do pecado e da morte. A libertação veio pela revelação da fé. Na fé em Cristo Jesus passaram as trevas da prisão e veio a liberdade por meio da fé. Esta fé veio de Deus, que nos deu a promessa. Versículo 24. De modo que a lei se tornou nosso pedagogo em direção a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A chegada da fé coincide com a chegada do Cristo, pois a função da lei era pedagógica. O pedagogo
na antiguidade, era aquele escravo rigoroso que tinha a missão de vigiar, por repreensão e castigo, o comportamento das crianças para ajudar os pais. As crianças dependiam do pedagogo da idade de 6 a 16 anos. A lei era assim um pedagogo, não educava para Cristo, mas como pedagogo castigava duramente, e com a vinda de Cristo fomos tirados da tutela da lei. O pedagogo que castigava. A lei, então, aqui era o pedagogo que castigava. A lei favoreceu ao pecado. E não era, para nos preparar à fé, mas tinha a função de castigo. Os filhos de Deus, assim, com a vinda de Cristo e pela fé em Cristo, não estamos mais sujeitos a esta lei, mas à liberdade. E assim, alcançarmos livremente a justiça em Cristo. Versículo 25. Mas agora que veio a fé, já não estamos sob o cuidado do pedagogo. A lei pedagogo não mais comanda o ser humano de fé. Com a vinda da fé em Cristo que justifica, nos desvencilhamos da lei. O fiel ficou livre do pecado da lei e atinge como um ser livre a justiça por Cristo Jesus. Ser um só em Cristo. Versículo 26. De fato, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo refere agora aos Gálatas de forma pessoal. Os Gálatas são filhos de Deus pela fé. Diante de Deus somos filhos e não escravos. Assim é que se encontra o cristão batizado. O batizado é membro de Cristo e por isso vive a vida em Cristo. O Pai Eterno, deparando-se com o batizado, reconhece nele o Cristo, seu Filho, pois o batismo abre caminho para uma nova vida. Versículo 27. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. O batismo une a pessoa tão intimamente a Cristo que esta pessoa vive uma unidade inseparável com Cristo. Eles formam um em Cristo. No batismo, o ser humano é mergulhado em Cristo. Somos sepultados com Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Crucificados com Cristo. Carta aqui aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Pelo batismo, todos se revestem de Cristo, despindo o velho homem e revestindo o novo homem. Versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. O estar unido em Cristo significa o rompimento das diferenças. Isto é, o estar em Cristo anula as diferenças. O batismo apaga todas as diferenças. Não há judeu nem grego, isto é, o batismo eliminou as diferenças étnicas e raciais. Não há escravo ou livre, o batismo eliminou as diferenças sociais. Não há homem ou mulher, o batismo eliminou as diferenças do gênero. Todos são um em Cristo. Na nova humanidade não há mais divisão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.